Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, mas daqui é do Instituto Datafolha, tudo bem? Tudo bem? Posso ajudar? A gente está fazendo uma pesquisa para saber quem que a senhora vai votar no paredão amanhã. Se a senhora vota no César ou no Luan. Canal de concurso Marina. Alô, Marina? Oi. É do canal de concursos? Isso, Marina que tá falando. Ô, Marina, você fala com o Edgar. Oi, Edgar. Marina, eu tô com um problema que eu tô dependente de concurso, sabe? Eu faço concurso direto já há 8 anos, eu já passei por alguns, mas eu fiquei dependente de concurso. Eu preciso de concurso para poder estar estudando. Então, às vezes, eu não quero nem tomar posse. Sabe como é que é? Entendi. Boa noite. Eu queria fazer uma reclamação de um curso. Pois não, com quem eu falo? Você fala com o Edgar. Pois não, sou Edgar. Qual o seu e-mail de cadastro? Edgar, arroba. Sim. Edgar. Edgar. Arroba. Edgar? É isso. Arroba de novo. Sim. Edgar. Você tem a INSS? Temos o INSS. INSS tem INSS? Oi, desculpa, não entendi. INSS, você tem INSS? Estou no meu momento de trabalho, tá? No momento de trabalho. Mas é só isso. É Luan ou César? Fala assim, Luan ou César? Quem que a senhora votaria? Não posso, até porque eu nem assisto. Eu queria fazer uma reclamação formal em relação ao professor Orlando Stibra, porque ele, durante a aula, cantou a senhora minha esposa. E achei isso muito desrespeitoso da parte de um professor que virtualmente falou coisas para a minha esposa. O senhor sabe qual é o curso? Entendeu? E eu tô... Qual vídeo que foi essa... Foi no vídeo em que ele falava sobre o Estado Islâmico e ele parou a aula para dizer que a minha esposa era muito bonita, muito gostosa. Como é que um professor pode fazer um negócio desse? Tá aí do INSS, eu quero INSS. Tá aí do INSS? INSS. Edgar, calma, que Ela tá me traindo, eu sei disso, cara. Eu sei disso. Qual é o endereço aí que eu vou aí agora? Tá todo mundo rindo lá, tá todo mundo rindo. A senhora conhece ele? O Orlando Stibra é nosso professor. Ele é bonito? Professor do curso. Ele é bonito? Ele é o professor, uma pessoa normal. Não, ele não é uma pessoa normal, ele é bonito, que eu sei que ele é bonito. Ele tem uma barba... Ponto de vista de cada um. Não, ele é bonito. É pegadinha do malandro! Ah! Galera, começando aqui o segundo bloco, depois aí da discussão sobre o Estado Islâmico, eu trouxe aqui um tema sobre economia internacional e principalmente as repercussões da crise na Europa, que ainda não cessou. A Europa hoje vive um problema que é o contrário do nosso, que é um problema de deflação. Na Europa existe um baixíssimo crescimento, que aí sim é semelhante ao que vem acontecendo no Brasil, só que ao contrário daqui, que nós temos uma pressão inflacionária, uma inflação cada vez mais fora da meta do governo, lá na Europa existe um processo contrário, existe uma deflação, ou seja, os preços vão caindo. Aí você pensa, pô, mas isso é problema? Isso é ruim? É ruim sim, é um problema sim, porque a atividade econômica é cada vez mais retraída. E aí você tem uma escassez de empregos, de oportunidades, os países não conseguem crescer. Esse é o problema hoje na Europa. Também no Japão tem acontecido isso, mas no Japão eles conseguem se resolverem melhor com isso, né? Eles conseguem ter soluções melhores do que na Europa. E na Europa a situação está tão grave que houve uma consequência muito interessante recentemente, que foi a emergência de um partido na Grécia, o Syriza, que ganhou as eleições gregas e é um partido que se opõe à política de austeridade. O pacote de austeridade, galera, foi justamente as medidas tomadas por vários países da Europa para saírem da crise. Até a manchete aqui, ó. Comissão Europeia defende que reformas de mercado feitas nos países mais castigados pela crise começam a ter um efeito positivo. Não foi bem isso, né? O que seria esse pacote de austeridade? É corte de gastos, né? É o Estado apertando os cintos, mudando as políticas trabalhistas, mexendo na Previdência, privatizando empresas estatais, ou seja, criando todo um rigor econômico no sentido de reduzir os gastos do Estado. Só que isso tem uma repercussão negativa.
a população de vários países da Europa tem se indignado com esse tipo de postura. Tem saído às ruas protestando contra isso. Eu lembro que lá na França, que é um país em que o estado de bem-estar social é muito complexo, onde a legislação trabalhista é muito detalhada e é totalmente a favor da população, a tentativa de mudar a Previdência gerou uma grita geral. Eu lembro que lá na França o pessoal também adora protestar. E uma das indignações foi a mudança da aposentadoria, que saiu de 60 anos para 62. E aí nego saiu às ruas quebrando tudo, protestando, né? Até tem um slide aí com a foto do pessoal protestando. Um dos que estão protestando é um garoto de 16 anos. Falei, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa, né? Tá reclamando da aposentadoria de 62, cara. Vai jogar um videogame, né? Vai usar uma droga leve, porque isso não é idade para protestar. Porque o francês é profissional no negócio de protestar. Ele adora ir para as ruas mesmo. Na Grécia, a repercussão foi a chegada ao poder do Syriza, do primeiro-ministro Alexis Tsipras. Este partido foi criado em 2004, é um partido recente, tem um pouco mais de 10 anos. Nas eleições gregas nunca tinha um percentual muito alto de votos, só que na última eleição, no último pleito, em janeiro de 2015, o partido conseguiu conquistar a maioria das cadeiras no parlamento grego. E com isso, fez uma aliança com outro partido, chamado Gregos Independentes, e formou o governo. O mais interessante do Syriza é que ele é um partido de ultra-esquerda. Ele é um partido de extrema esquerda e se opõe à austeridade, se opõe ao plano de cortes de gastos proposto pela Alemanha, pela União Europeia e pela Troika. Troika é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, é a Comissão Europeia e é o Banco Central Europeu. Juntos, esses organismos são chamados de Troika. E é justamente a Troika que vem negociando empréstimos para países em dificuldade em troca da adoção do pacote de austeridade. E o que o Syriza fez foi justamente romper com esse acordo, não aceitando seguir a dieta, né, seguir o regime proposto pela Troika e agradando a população com esse discurso, eles conseguiram chegar ao poder. Curiosamente, Alexis Tsipras é contra a gravata, não usa gravata, tem todo um linguajar mais jovem, tem 40 anos, é um primeiro-ministro jovem. O próprio ministro dele também da Fazenda é um sujeito também bastante jovem. E eles vêm agora negociando com a Troika como não cumprir o acordo e continuar governando. Inclusive, está aí, ó, Tsipras nomeado primeiro-ministro após acordo com Gregos Independentes. Gregos Independentes é um partido de outro espectro. Gregos Independentes é um partido de direita. Então a esquerda se uniu à direita e conseguiram formar um governo. Sabe-se lá até quando vai acontecer esse governo. Esse é o ministro Yanis Varoufakis, que é justamente o ministro que vem negociando aí com a Europa a tentativa de não cumprir o acordo, né, em relação a eles. E eles querem mais empréstimos, né? A União Europeia já emprestou para a Grécia 240 bilhões de euros, eles negociam um empréstimo agora de mais 7 bilhões e não sei se vai sair, né? Eles estão negociando justamente nesse momento, nesse exato tempo que eu estou gravando o programa. Inclusive, só um minutinho. Ainda não definiram nada não, tá no acordo lá, ainda tá rolando. Então aqui, ó. Agora é interessante que além do Syriza, na Grécia tem surgido partidos parecidos. Surgiram dois partidos, o Cidadãos e o Podemos, que são partidos que também se opõem à austeridade, se opõem à política tradicional, são partidos novos. No caso da Espanha existem dois partidos tradicionais, que é o PP e o PSOE. PP é o Partido Popular, o PSOE é o Partido Socialista Espanhol, e essas duas forças sempre reinaram de forma absoluta na Espanha. A novidade são esses partidos Podemos e Cidadãos, que surgiram em decorrência da crise na Espanha. Lembrando que na Espanha o desemprego, como da Grécia, atingiu o patamar absurdamente alto. O desemprego na Espanha chegou a 50%, na Grécia a 60%. Então, diante desse quadro caótico, houve o espaço para que o Podemos se formasse e hoje é o partido que está na dianteira nas eleições espanholas que acontecem no final do ano. A Espanha vai às urnas no final do ano e esses dois partidos são as duas forças hoje.
Tá aí a manchete. Novo xadrez político na Espanha. Manchete do Globo, do dia 7 de março, falando justamente da ameaça ao establishment, ao status quo, reinado pelo PP e pelo PSOE. É curioso que esse tipo de formação de partido, de reunião de cidadãos indignados, também vem acontecendo no Brasil. Né? Vou mostrar no próximo slide, mas antes, só para você juntar a palavra do primeiro bloco, agora a palavra é LI. L-I. Tá? Anotem aí, formem com a palavra do primeiro bloco, juntem e ganhem um cupom aí de desconto para produtos fantásticos do canal dos concursos. Tá legal? E o último slide aqui é sobre justamente o caso do Brasil, né? Você vê que alguns partidos no Brasil têm surgido também. Fenômeno na Espanha, Podemos inspira descontentes no Brasil. E tem um grupo chamado Avante, né? E que tem isso formado aí recentemente. São jovens também indignados com a política no Brasil e não tem como não se indignar. Certamente o tema da Operação Lava Jato será tratado aqui no programa Aconteceu Orlando Explica. No próximo programa trarei um especial sobre isso para você entender em detalhes, inclusive a última lista divulgada pelo Procurador-Geral com os políticos encalacrados no escândalo. E antes de acabar, só para explicar o que é aquele acrônimo que está em cima, PIGS. Aquilo ali, galera, são os 5 países da Europa que viveram o pior da crise. É um acrônimo que junta 5 países. Portugal, né, P de Portugal, e de quê? Outro dia na aula, juro por Deus, gritaram Espanha. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. É Itália, porra, animal. Com todo respeito. É Itália, Irlanda, o G é Grécia e o S é em inglês, aí sim, Spain, né, em Espanha. Então são os países que viveram o pior da crise. E quando o acrônimo surgiu, era sem um I, era PIGS, numa referência a porcos mesmo, né? Era uma maneira jocosa de se referir, pejorativa, de se referir a esses países. Tá legal? Tem aqui só mais um slide para falar sobre uma questão recente, porque Grécia e Alemanha estão se bicando, né? Porque a Alemanha é a capitã do time. A Angela Merkel é que dirige os esforços na Europa de contenção de gastos. E a Grécia entende que a postura alemã é imperial demais e tem se intrometido nos assuntos internos do país, e isso tem meio que deixado o povo grego indignado com os alemães. E aí, recentemente, olha que curioso, o governo da Grécia passou a exigir reparação financeira por causa da guerra, na época em que a Alemanha invadiu a Grécia, né, a época de Adolf Hitler, né, o Führer invadiu a Grécia também. Vocês têm essa imagem histórica e belíssima da Alemanha hasteando a bandeira da Alemanha nazista, né, a suástica, e ao fundo a Acrópole, né, um símbolo famoso da capital Atenas. Então esse episódio é interessante, é histórico, e a Grécia atualmente exige uma reparação financeira. E seria uma maneira de sair um pouco da crise financeira com o dinheiro vindo da Alemanha. Só que a Alemanha não aceita nenhum tipo de conversação nesse sentido, de conversa nesse aspecto, e a Grécia exige 162 bilhões de euros. Ou seja, seria uma maneira de reduzir a sua dívida. É um tema histórico, é um tema de atualidade, é um tema do programa Aconteceu Orlando Explica. No próximo bloco, falarei sobre países. Todo o programa vai ter um raio-x sobre algum país. E no programa de hoje será a Rússia. Até daqui a pouco. Uau! Valeu. E olha para aquela câmera ali. Perfeito. É a única. Se fuder. Ai! Agora atestado de ignorância, o que é? É ser sócio torcedor do Mengão. Isso é um retardado mental, né? Isso é um retardado, né? Cara, dá dinheiro pra esses caras. Tá gravando?